Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias, a informação sempre na medida certa, feita especialmente para você. Estaremos abordando o programa Desenrola, que será prorrogado até março de 2024. Vamos falar também de turismo. A alta temporada deve render faturamento em torno de 155 bilhões de reais ao setor justamente neste período. Vamos também falar do aniversário do elevador Lacerda, que completou no dia 8 de dezembro 150 anos de existência. E você nos acompanha sempre através do Facebook, onde você tem lá as informações do Tele Brasil Notícias, ou mesmo YouTube. Para você que quer informações impressas com leitura, você tem o Facebook A Hora da Notícia. E vamos então à edição para esta semana. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição semanal falando sobre a questão dos moradores de rua. Cerca de 236 mil pessoas estão nesta situação. Exatamente isso é no Brasil. Para acolher essa população, o governo federal então lançou um programa. Sim, o Plano Ruas Visíveis, com a previsão de investimento em torno de R$1 bilhão em áreas como segurança alimentar, saúde, trabalho e renda para atender a esta população em situação de rua. Vamos observar este novo plano. O brasileiro a cada 1.000 não tem onde morar. E quem já fez parte dessa estatística conta quais eram as principais dificuldades enfrentadas nas ruas sem um abrigo certo. 2 anos na rua, a minha dificuldade demais foi conviver com eles lá, vendo as pessoas queriam ameaçar eu de morte por causa que eu estava usando droga, muitos deviam, aí ficavam uns que estavam devendo, chegavam perto de mim. O plano Ruas Visíveis pelo Direito ao Futuro da População de Rua prevê um investimento de quase R$1 bilhão em ações voltadas para saúde, educação e cultura, habitação e trabalho e contra a violência institucional. A gente quer fazer a passagem, pessoa em situação de rua para pessoas que exercem plenamente a sua cidadania como brasileiros e brasileiras. Enquanto eles não deixarem a situação de rua, nós vamos trabalhar esse ativismo para que eles deixem a situação, mas enquanto lá estiverem, têm que ser tratados com dignidade, têm que ser protegidos pelo Estado brasileiro. E no evento, quem representa a população em situação de rua levou suas reivindicações. A ampliação da equipe da Diretoria de Promoção dos Direitos Humanos da População de Rua, centralização da política para a população de rua adulta, criança e adolescente em situação de rua. Adoção por parte da administração pública de estratégia de moradia como proposta pública de superação da vida nas ruas. E hoje também foi lançado o decreto que regulamenta a Lei Padre Júlio Lancelotti. Essa lei proíbe construções feitas para impedir o acesso a espaços públicos por pessoas em situação de rua. É urgente ter onde morar, mas ter dignidade para morar, com autonomia, com equilíbrio, com o afeto que é necessário. Vamos falar agora da questão de dívida, porque o programa Desenrola Brasil é prorrogado até o mês de março de 2024. Justamente esta foi a intenção, e é a intenção do governo federal, que o programa de renegociação de dívidas vá até 31 de março do ano de 2024. Vamos observar. Uma medida provisória publicada hoje pelo governo prorrogou o Desenrola Brasil até o dia 31 de março do ano que vem. Podem se beneficiar do programa com novos acordos de pagamento quem tem dívidas de até R$20 mil. Outra alteração no Desenrola, também publicada hoje, flexibilizou o acesso ao sistema de renegociação. Uma portaria do Ministério da Fazenda determinou que agora, além das contas com certificação digital ouro e prata, as pessoas com nível bronze também podem acessar a plataforma gov.br e participar do programa Desenrola Brasil. E vamos agora então falar de saúde, porque o Ministério da Saúde lançou ações para antecipar a questão da epidemia do dengue. O Rio de Janeiro, inclusive, confirmou na quinta-feira passada
a circulação do tipo 4 da dengue, que não circulava aqui no Brasil desde 2018. Um outro aspecto também é que o tipo 3 da doença também reapareceu neste ano no interior de São Paulo, o que levou o Brasil a ter 4 tipos de sorotipos da dengue circulando, tudo isso ao mesmo tempo. E a preocupação principal é justamente com as crianças, sim, porque as autoridades acreditam que haverá um aumento do registro da doença, principalmente, não só entre crianças, mas também entre adultos. Vamos observar. Pela primeira vez, depois de muito tempo, os 4 sorotipos do vírus da dengue voltaram a circular no Brasil, aumentando o alerta das autoridades. E hoje, o Ministério da Saúde previu para 2024 um surto da doença. Nós estamos falando de um possível momento epidêmico, mas o mais importante é a gente ver que nós temos tido casos de dengue ao longo do ano. Agora nós temos identificação de sorotipos que não estavam circulando. Então, é um cenário que a gente vai ter que estar monitorando a todo tempo. Os estudos mostram um aumento considerável de casos na região centro-oeste, onde o alerta é de epidemia, assim como no sudeste, especialmente em Minas Gerais e no Espírito Santo. No sul, o Paraná pode enfrentar um patamar elevado de registros. Já o nordeste não deve atingir nível epidêmico, mas lá os casos também podem crescer. Se nada for feito, em 2024, os casos de dengue podem chegar a 5 milhões em todo o país. O número é quase 3 vezes maior que o registrado neste ano, de 1.600.000, que inclusive já havia superado 2022 em 17,5%. Nós estamos nos antecipando a isso, né, a partir dessas projeções. Então, a nossa ideia é que esse impacto seja reduzido, principalmente em relação à gravidade dos casos, que é o nosso foco principal. Pensando na prevenção, o governo inaugurou hoje a Sala Nacional de Arboviroses para monitorar doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos e estuda incorporar ao SUS a vacina contra a dengue. Além disso, prometeu liberar 256 milhões de reais para estados e municípios. Acontece que 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro das casas, em locais que acumulam água parada. Por isso, os moradores também podem ajudar no combate. A gente sempre toma cuidado, porque já tive dengue, assim, os sintomas são terríveis, então esse cuidado é sempre muito constante na minha casa. Educação e do ensino à distância, porque em novembro o Ministério da Educação suspendeu por 90 dias a autorização para novos cursos totalmente remotos. Exatamente. E é sobre o fim dos cursos de licenciatura totalmente remotos que você vai observar a conversa com a Cláudia Costin, que é a presidente do Instituto Singularidade e ex-diretora também global da educação do Banco Mundial. O Ministério da Educação estuda acabar com os cursos de licenciatura não presenciais. A ideia é permitir uma carga horária à distância de no máximo 30% ou 50% do total. Hoje, segundo o Censo da Educação Superior 2022, 8 em cada 10 alunos de licenciatura estão em cursos à distância. Na rede privada, o número é ainda maior, quase 94% dos alunos. O MEC teme que a formação totalmente remota esteja afetando o desempenho dos alunos brasileiros. A edição 2022 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, divulgado nesta semana pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostrou que menos de 50% dos avaliados sabem o básico em matemática e ciências. Realmente não é desejável que a formação de professores seja feita 100% online. É só olhar para uma profissão tão complexa quanto a de professor, que é a de médico. Ninguém pensaria em colocar a formação de médico 100% online. Já de professor, como ninguém morre por uma educação precarizada, por uma educação inadequada, pensa-se muito em atalhos, em mecanismos mais baratos para formar
como eu disse, uma das mais complexas das profissões. Não tem como funcionar. Mas não é que nós estamos, Vanessa, num momento ótimo em que os 4 que são formados sem ser 100% online estão sendo bem formados. O ministro anunciou essa medida ao falar dos resultados do PISA, um teste internacional de qualidade da educação, que mostra que os alunos brasileiros, nós, a 13ª economia em termos do PIB, estamos em 65º lugar entre 81 países no ranking do PISA, dessa prova aplicada a jovens de 15 anos. Nós temos que formar bem os nossos professores de uma maneira profissionalizante, ou seja, colocando a teoria e a prática em diálogo. Está certo o ministro ao propor essa parada de 3 meses e repensar a formação de professores, as licenciaturas. Muito durante o período da pandemia, que educação não dá para ser, mesmo a educação dos alunos não dá para ser 100% online, mas também que algumas situações podem demandar e podem ser úteis, pode ser útil a utilização de computadores, de internet, de aulas de preferência síncrona, ou seja, o professor falando diretamente com seus alunos. Não há uma porcentagem certa, depende da disciplina, depende de como que a gente coloca esse professor aprendendo a sua prática, o seu fazer. Ser professor não é ser especialista em uma área de conhecimento, é ser especialista, como por exemplo, para pegar o caso do PISA, matemática, é ser especialista em como a criança e o jovem aprendem matemática, como é que eu garanto um aprendizado de qualidade. Isso Perfeito. Não dá para fazer online. Vamos agora falar então das famílias brasileiras e a questão das dívidas. Exatamente, 77% delas estão endividadas e a principal fonte é justamente o endividamento pelo cartão de crédito. Essa é uma informação de uma pesquisa divulgada pela MFM. Vamos observar. Apesar de 8 em cada 10 famílias estarem endividadas, a maioria consegue pagar as dívidas no prazo. É o caso do Rodrigo, que tem um financiamento e mantém tudo em ordem. Tenho uma planilha que eu sigo, não gasto mais do que eu posso não, sou bem controlado na parte financeira. Mas o número de famílias com dívidas em atraso é alto. Os inadimplentes somam 30%. Nesse grupo, as dívidas são principalmente com bancos e financeiras e envolvem cartões de crédito, empréstimos e financiamentos. Gustavo mantém o planejamento, mas sabe que imprevistos acontecem. Eu sofri um acidente um tempo atrás com um carro e tive que pagar o carro ali na correria e nisso ficou outras coisas para trás, né? Falta de planejamento e perda de emprego estão entre os motivos para a inadimplência. Mas, segundo o estudo, o cenário dessa vez é positivo. Os endividados estão mais otimistas. No ano passado, 25% acreditavam que conseguiriam pagar as dívidas no prazo. Este ano, esse número subiu para quase 40%. Além disso, a pesquisa revela também que o Desenrola Brasil, programa do governo federal, tem contribuído para melhorar a situação. A gente percebeu na pesquisa que tem um público que acha importante, mas não sabe se está elegível ou não, se a dívida dele está lá. Então, como um programa que foi a cada fase conseguindo mais público e conseguindo mais empresas para colocar dívidas para renegociar, essa comunicação vai precisar ser desenvolvida ao longo do tempo. Vamos agora falar então de saúde, porque já se encontra disponível o reforço da vacina bivalente contra a Covid, inclusive disponível para idosos e pessoas também com comorbidades. Aliás, a iniciativa visa antecipar o calendário de vacinação com aquela preocupação que surgiu após a descoberta de novas variantes do vírus que estão circulando.
2 novas subvariantes do coronavírus foram identificadas no Ceará. Com isso, o Ministério da Saúde decidiu antecipar uma dose da vacina bivalente para grupos prioritários, pessoas a partir de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há pelo menos 6 meses. O vírus continua mutando e, sobretudo, a variante Ômicron, ela cada vez está dando mais subvariantes, como essas que descobriram aqui no Brasil, por exemplo, a JN1, como também em outros países já tem outras variantes. Nas últimas 3 semanas, nos Estados Unidos, com essas novas subvariantes, houveram 20 mil internações nos Estados Unidos. Então, é provando que o vírus está circulando e a gente tem que ficar atento. Nesta quinta-feira, em uma unidade básica de saúde em Brasília, já tinha gente querendo saber da nova dose da vacina. Nós somos um povo que viajamos, ainda mais agora que estamos num encaminhamento de férias. Bobo é quem não toma vacina. Eu tomo a vacina, sou adepta da vacina, acredito na ciência e eu não tive Covid até hoje. O melhor remédio para a gente evitar a Covid é através da vacinação. O governo está aí solicitando que as pessoas, sobretudo de grupo de risco, uma vez pegando a Covid-19, tem maior chance de vir a ser hospitalizado, desenvolver casos graves e mortes. Vamos falar agora de épocas de chuvas, né? Estamos aí chegando no verão. Então, populações vulneráveis são mais afetadas com temperaturas recordes em 2023, que é o ano das altas temperaturas. Um recorde histórico, segundo cientistas, fenômeno que tem gerado impactos sérios na qualidade de vida da população mais vulneráveis, na questão de enchentes e outras circunstâncias que acabam gerando as fortes chuvas e também o calor em alta densidade. As mudanças climáticas provocadas por ações humanas, o aumento da poluição e os efeitos do Super El Niño têm levado as grandes cidades a viverem situações extremas. Enquanto algumas regiões acabam submersas por causa de enchentes, outras enfrentam o calor excessivo. As ondas de calor não são democráticas. Afetam de forma desigual ricos e pobres. Quem mora em favelas e comunidades, por exemplo, sofre mais com as altas temperaturas. A questão é que as pessoas olham a vulnerabilidade climática, uma casa alagada, mas elas não sabem quando uma onda de calor bate de forma extrema, 30 dias, em uma casa onde mora 10 pessoas, com menos de 10 metros quadrados. Para o pesquisador, esse fenômeno é conhecido como racismo ambiental. As pessoas vivem em áreas que têm maior risco de contaminação, que é a falta de serviços que garantam a sua qualidade de saúde, de moradia, de lazer, de vida. Em várias localidades do país, as questões climáticas vão precisar fazer parte das políticas públicas voltadas para as populações mais vulneráveis, como, por exemplo, a arborização de favelas. Enquanto isso, alguns moradores de comunidades já buscam soluções para enfrentar as cada vez mais frequentes ondas de calor. É o caso de Luiz Cassiano, que há 12 anos descobriu o potencial do telhado verde, uma técnica que utiliza plantas específicas que ajudam a amenizar a temperatura das casas. A minha casa, como qualquer outra, de qualquer favela, assim, qualquer, ela esquenta muito. E isso me fazia muito a minha saúde mental, a minha qualidade de vida. O telhado verde, ele me proporciona curtir melhor, né, com mais qualidade de vida. Com isso também eu ajudo o ecossistema, eu noto pássaros e borboletas aqui. E hoje eu confesso a você que eu não consigo pensar em viver sem o telhado verde. E vamos agora então falar da juventude, porque foi lançado no dia 11 agora de dezembro, na cidade de São Paulo, o Pacto Nacional de Inclusão Produtiva das Juventudes. Projeto que é uma parceria entre o Ministério do Trabalho e a Unicef e a Organização Internacional do Trabalho.
Vamos observar. A taxa de desocupação no Brasil hoje é de 7,6%, mas entre os jovens essa taxa ela é muito mais alta, varia de 15% a 20%, dependendo do grupo dos jovens, de 15 a 29 anos de idade. Entre as explicações para esse cenário estão a falta de qualificação entre os mais jovens, também um descompasso entre a formação profissional e o que as empresas realmente necessitam, a exclusão de mulheres jovens e mães e também a falta de adaptação das empresas para se tornarem mais atrativas aos jovens. Com o objetivo, então, de incluir mais os jovens no mercado de trabalho, foi lançado hoje aqui em São Paulo esse pacto. O evento contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e também representantes do Unicef e da Organização Internacional do Trabalho. Na prática, esse pacto busca unir esforços entre iniciativa privada, poder público e também sociedade civil. Inclusive, representantes de diversas empresas estiveram aqui hoje e se colocaram à disposição para colaborar com esse pacto. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, essa é a primeira política pública para a inclusão de jovens desde 2016. Vamos falar agora dos games, né? Porque o melhor game do ano foi revelado na última quinta-feira, dia 7 de dezembro, na principal premiação da indústria, o The Games Awards. Vamos observar. Aconteceu ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos, o The Game Awards, o Oscar dos games. Foram mais de 3 horas de cerimônia que celebrou os melhores jogos do ano e também serviu de palco para diversos anúncios. Vamos então aos principais destaques da premiação. And the game of the year is... O grande vencedor foi Baldur's Gate 3, baseado no famoso RPG de tabuleiro Dungeons & Dragons. O título da desenvolvedora belga Larian Studios faturou 6 estatuetas das 8 categorias em que concorreu, incluindo o principal prêmio da noite de Jogo do Ano. No discurso de agradecimento, o diretor do game, Sven Vink, que vestiu uma armadura para a cerimônia, dedicou o prêmio aos membros da equipe de desenvolvimento que perderam a vida durante a pandemia de Covid-19. Thank you very much. Thank you. Alan Wake 2, outro grande concorrente no The Game Awards, conquistou 3 prêmios, com destaque para melhor direção e melhor narrativa. Thank you so much. Um dos momentos mais comentados da noite foi uma apresentação baseada em um dos acontecimentos icônicos do game, o delírio musical do protagonista título, interpretado pelo ator finlandês Jukka Ville. Uma surpresa negativa da noite foi Spider-Man 2. Indicado a 7 categorias, atrás apenas de Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3, o jogo do Homem-Aranha não venceu em nenhuma. A gente pode enfrentar essa coisa juntos! Entre os mais de 40 anúncios de games da noite, destaque para a estreia de Baldur's Gate 3 no Xbox Series, já disponível hoje mesmo. The very fabric of the universe itself. O lançamento original, em agosto deste ano, havia contemplado apenas versões para computador e PlayStation 5. Outro lançamento surpresa é o DLC gratuito de God of War Ragnarok. O pacote de expansão Valhalla traz um epílogo inspirado em jogos roguelike, gênero caracterizado pela repetição de combates em salas com inimigos aleatórios. A noite também contou com a revelação de novos jogos de Dragon Ball Z, Jurassic Park e do Vampiro Blade, anti-herói da Marvel. Night's just getting started. Teve ainda o anúncio de OG, jogo de terror do japonês Hideo Kojima, criador de Metal Gear Solid. A obra vai contar com a colaboração do cineasta americano Jordan Peele, diretor do filme Corra.
A lista de novidades apresentadas no The Game Awards é gigante. Se você ficou interessado em saber mais, vale dar uma conferida no canal oficial da premiação no YouTube. Happy holidays. Good night. O The Game Awards tradicionalmente marca o fim da temporada de anúncios na indústria. Vamos falar agora então da questão da leitura. Países com jovens leitores têm menos desemprego. Aquele hábito de ler, será que pode influenciar o futuro do jovem e da economia de um país? Essa resposta foi-se dada através do estudo feito pelo Centro de Pesquisa e Educação em parceria com a plataforma Leia na Árvore, que acabou mapeando dados internacionais e encontrou fortes indícios de que a resposta a essa pergunta é sim. Caroline é apaixonada por livros, desde pequena por incentivo da mãe, mas a escola também teve papel fundamental na motivação para ela gostar de ler. Começar com esses livros de fantasia e esses livros maiores, de histórias assim, começou no 6º ano, com o Terra de Histórias, que a gente leu primeiro para a escola e eu gostei tanto que eu resolvi ler o resto da série inteiro, e eu li o resto da série em uma semana, os 6. Só que esse prazer da leitura de Caroline não reflete a realidade de outros jovens brasileiros. Dos 600 mil alunos do mundo todo que participaram do PISA 2018, o Brasil foi o país que registrou maior percentual de estudantes que disseram que o texto mais longo lido naquele ano tinha uma página ou menos. Quase metade dos alunos brasileiros declarou que lê textos de 2 a 10 páginas, enquanto a média de estudantes dos países da OCDE, que fazem o mesmo, é de 28%. Nações que se destacam em nível de aprendizagem no PISA, como Finlândia e Canadá, possuem os índices mais altos de alunos que leem textos com mais de 100 páginas. Países que têm melhores taxas de desemprego, que são taxas de desemprego mais baixas, né, e melhores PIBs, costumam ter um hábito leitor melhor. Para que os alunos brasileiros possam se tornar profissionais mais capacitados e com mais chances no mercado de trabalho, a mudança passa pela escola. As avaliações precisam ser mais exigentes, ter textos mais longos, os materiais didáticos têm que apresentar diferentes tipos narrativos, diferentes tipos de texto e com diferentes tamanhos, e criar essa cultura para os estudantes lerem mais. Formação de professores para abordar como levar a leitura para os estudantes. Não é uma questão só de levar textos longos, mas textos também que dialoguem com o que os alunos gostam. Também uma forma de escape, tipo assim, de você ver outros mundos sem você sair do seu mundo, sabe? Do meu quarto. E vamos agora falar então da revista Forbes, que divulgou a tradicional lista com as 100 mulheres mais influentes do mundo. Destaque, é lógico, foi para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também as cantoras Beyoncé e Taylor Swift. A comunicadora Oprah Winfrey também esteve presente, mas tem uma surpresa, um nome que é surpreendente. Vamos observar. A boneca Barbie está na lista como uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Ganhou a 100ª posição, lugar atribuído todos os anos a uma figura que não é a imagem tradicional do poder, mas que passou a ser o símbolo do ano. Essa é a primeira personagem da ficção a ser eleita pela Forbes. A escolha pouco convencional veio depois do filme, que em 2023, segundo a revista, tornou a Barbie muito mais do que uma boneca. Para a Forbes, além de um exemplo de empoderamento feminino, ela virou uma representante da necessidade de lutar para recuperar o poder que foi tirado das mulheres. O filme arrecadou mais de $1 bilhão nas bilheterias, impulsionou as vendas da boneca e levou a um rosa profundo, o favorito da Barbie, a ser eleito a cor do ano. Quase 65 anos depois de sua criação, a Barbie está no auge da influência. I'm coming with you. E vamos falar agora de turismo, que a alta temporada que está presente deve render um faturamento de nada menos do que 155 bilhões de reais a este setor,
É o que aponta o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, também envolve serviço e a questão de turismo. A estimativa é que sejam criados também 85 mil empregos ou postos de trabalhos dentro deste período, que é um período considerado sazonal e com a maioria das vagas sendo observada no segmento que envolve a alimentação e é seguido de perto por transporte em geral e também as hospedagens. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final. Agradecendo a sua audiência aqui no país e também em outros países. Vamos encerrar falando de um dos cartões postais aqui de Salvador, o elevador Lacerda, que completou no dia 8 agora de dezembro 150 anos de existência. Vamos conhecer mais de perto nessa reportagem da TVE da Bahia. Vendo assim, parece um elevador comum, mas estamos diante do primeiro e mais famoso desse tipo no mundo. Mas antes de ser um atrativo, ele é um meio de transporte público, fundamental para a população da primeira capital do Brasil, levando para cima e para baixo quase 800 mil pessoas por mês. É um meio de transporte, né? Já pensou se não tivesse esse elevador, teria que subir a ladeira da montanha. O elevador nasce inicialmente como um equipamento hidráulico, é eletrificado e nos anos 30 nós ganhamos essa estrutura em Art Deco para mostrar justamente o avanço, a modernidade, em linhas com o que estava acontecendo com o mundo, principalmente com os Estados Unidos, etc., com os grandes arranha-céus. Então surge um novo elevador Lacerda, não só com 2 cabines, mas com 4 cabines, como a gente tem hoje. O primeiro elevador urbano do mundo quase faliu seus criadores, mas permitiu Salvador viver um salto tecnológico quase impossível para a época. No dia em que completa 150 anos, o elevador Lacerda pede cabines com ar-condicionado e uma merecida reforma, para que continue por dentro e por fora, enchendo os baianos de orgulho, como um dos mais valiosos símbolos do nosso estado. Ele foi e é tão importante antes de qualquer outra coisa porque ele foi abraçado pela população. Se tornou um marco da cidade e para as pessoas que utilizam, que trabalham, que dependem dele. Por isso que ele é tão especial e que fique mais 150 anos abraçando a cidade do Salvador. Divide, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você divide, Salvador. Este foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, desejando a você boas festas, um bom Natal e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações no Tele Brasil Notícias especial para você. Tele Brasil Notícias.